Olá, tudo bem com vocês? Uma maneira que tem sido utilizada para quantificar a abundância da contaminação por SARS-CoV-2, sem necessariamente testar individualmente as pessoas, é a avaliação das redes de esgotamento sanitário. Como o vírus, em última instância, acaba chegando nas mesmas, se eu puder contar quanto RNA eu tenho de vírus ali presente, eu tenho uma estimativa de quão contaminadas as pessoas daquele bairro ou região estão. Mas eu preciso, então, quantificar precisamente a quantidade de moléculas de RNA que estão ali naquela amostra para eu poder falar se eu tenho mais ou menos quantidade viral. Como será que nós fazemos isso? Vamos ver? O que eu devo fazer para quantificar um determinado ácido nucleico? Se por acaso eu quero saber quanto de RNA eu tenho numa amostra ou quanto de DNA eu posso ter numa determinada amostra, eu posso utilizar essa estratégia partindo de um RNA para saber qual é a expressão de um determinado gene, ou seja, quanto RNA mensageiro está sendo produzido do mesmo, ou, por exemplo, qual é a abundância de uma amostra de um RNA de origem viral em uma determinada amostra. Para tanto, eu preciso utilizar algumas estratégias, algumas delas menos precisas, já não mais em tanto uso, como uma quantificação direta do RNA ali presente, utilizando uma técnica chamada de Northern Blot, em que você faz uma transferência para uma membrana e, lançando mão de uma sonda, você pode detectar a quantidade de RNA. Eu vejo menos RNA naquele canto e mais RNA no lado de cada meio gel. É uma técnica não muito precisa e não muito acurada, além de ser muito trabalhosa para sua realização, muitas vezes envolvendo sondas radioativas ou sondas fluorescentes de elevado custo. Outra possibilidade, então, é nós utilizarmos a PCR como uma ferramenta de quantificação. Então, se nós estamos partindo aqui do nosso RNA, eu faço uma transcrição reversa e depois dessa transcrição reversa, tendo o DNA sendo produzido, eu posso quantificar o mesmo utilizando uma PCR. Seja ela uma PCR semi-quantitativa ou uma PCR quantitativa propriamente dita. Outra estratégia é utilizar uma análise ômica, um sequenciamento de RNA, no qual eu posso quantificar uma grande quantidade de moléculas ali, mas eu tenho um custo maior associado. A técnica da PCR em si é a mesma, tanto para a PCR quantitativa quanto para a semi-quantitativa. Nós partimos ali de um template inicial, de uma amostra inicial, que vai passar por diversos ciclos e vai dobrando de quantidade a cada um desses ciclos. Preste atenção nessa informação, ele vai dobrando de quantidade a cada ciclo. Se vocês não lembrarem direito, tem uma revisadinha na PCR. Por que ela dobra a cada ciclo? Essa informação vai ser muito importante durante a nossa aula para a compreensão da técnica. Eu posso avaliar isso ciclo a ciclo, utilizando algum equipamento, um termociclador, que me dê essa capacidade e que eu tenha aqui, por exemplo, um resultado de quantidade por ciclo, ou então eu posso deixar para o final e avaliar isso lá no nosso gel produzido, numa eletroforese, realizando uma quantidade eventualmente menor de ciclos para que eu tenha certeza que eu não cheguei com todas as minhas amostras no final do esgotamento dos nucleotídeos ali na minha reação. Então eu posso avaliar numa PCR então semi-quantitativa, em que eu não tenho uma precisão muito grande, ou então numa PCR quantitativa, onde eu vou quantificar e detectar a emissão, por exemplo, de uma fluorescência em todos os ciclos dessa minha reação. Nós vamos designar então de PCR quantitativa ou Quantitative PCR, por isso o Qzinho aqui na frente, como vocês podem perceber, uma reação de PCR que tenha a capacidade de quantificar, de detectar quantas cópias eu tenho de RNA ou de DNA. Se for de RNA, eu preciso iniciar com um processo de transcrição reversa e depois realizar essa PCR. Grosseiramente, nós temos dois métodos de detecção que ficaram muito populares e que utilizam fluorescência para a realização. Um deles é chamado de sistema CyberGreen e o outro é chamado de sistema Tachman. Mas como Tachman é um nome comercial, assim como CyberGreen, nós chamamos ele tecnicamente de sonda de hidrólise, mesmo sendo um nome bem menos comumente observado na literatura. Vamos olhar primeiro para o nosso sistema chamado CyberGreen. Então aqui nós teremos um gráfico esse, onde nós temos no eixo Y a fluorescência observada e aqui no eixo X
diferentes passos em que eu vou realizar essa nossa comparação de fluorescência. Vamos ter uma situação tal onde eu tenha aqui, deste meu lado, apenas DNA. Se eu tiver só DNA no meu tubo, a minha fluorescência aqui no meu passinho A, ela é zero, porque o DNA não apresenta fluorescência no mesmo comprimento de onda do nosso CyberGreen. Se por acaso eu adicionar uma grande quantidade de CyberGreen, eu vou ter uma fluorescência agora sendo detectada aqui, indicada por essa nossa quantidade 1 de fluorescência. Percebam que aqui ao lado eu tenho várias bolinhas representando o nosso CyberGreen, mas estão verdes apenas aquelas que estão interagindo com o DNA, com esse nosso DNA dupla fita. Ou seja, se a molécula de CyberGreen não estiver interagindo com o DNA, ela não apresentará fluorescência. Se por acaso, então, eu dobrar a quantidade de DNA, eu vou ter o dobro de moléculas de CyberGreen interagindo com o DNA e, consequentemente, eu tenho o dobro de fluorescência em relação ao nosso passo anterior. Agora nós temos um evento que é justamente curioso em relação ao CyberGreen. Se por acaso eu aquecer essa minha reação e desnaturar o DNA, o que vai acontecer? A molécula de CyberGreen não vai mais interagir com o nosso DNA, ela vai perder a fluorescência e, consequentemente, nós teremos aqui no gráfico um zero aparecendo, nenhuma fluorescência mais na posição D. Se por acaso eu esfriar essa minha reação e permitir a renaturação do DNA, o que vai acontecer? Novamente, o CyberGreen vai interagir com essa nossa molécula e vai voltar a ter fluorescência. Logo, na nossa reação, voltamos para o nosso ponto máximo aqui de fluorescência, certo? Então, o princípio do corante CyberGreen é que ele apenas interage com DNA dupla fita dentro da nossa reação, emitindo fluorescência apenas nesse contexto. Quando ele está desligado aqui, como representado por essas bolinhas cinzas, eu não tenho fluorescência sendo emitida. Essa característica, além de nos permitir acompanhar a quantidade de DNA produzida durante a reação, ela também permite a realização do que nós chamamos de curva de melting. O que seria isso? Vamos lembrar lá da nossa aula de síntese de primers. O que acontece? Eu posso desnaturar o meu DNA e acompanhar esse processo de desnaturação de acordo com o deslocar da temperatura. Então vamos olhar esse gráfico novamente. Eu tenho aqui no meu eixo X a temperatura, menores temperaturas, maiores temperaturas, e aqui no meu eixo Y eu estou vendo a fluorescência do CyberGreen. Mas devemos lembrar que a fluorescência dele ela é diretamente relacionada com o grau de desnaturação do meu DNA. Se eu estiver com ele todo desnaturado, como por exemplo aqui nesse canto, eu não tenho fluorescência nenhuma, por isso que meu gráfico fica no zero. Se eu estiver aqui nesse ponto onde eu tenho ele todo naturado, eu tenho o máximo de fluorescência. Assim sendo, se por acaso eu vou aumentando a temperatura, eu no começo não faço nada, não desnaturo a minha molécula, mas chega um determinado ponto em que eu começo a desnaturar determinadas regiões. Continuo com esse processo de desnaturação e depois eu começo a reduzir novamente, porque ele já está praticamente todo desnaturado até o final, onde ele não tem mais desnaturação nenhuma, e eu acompanho isso justamente pela fluorescência do nosso CyberGreen na solução. Assim, eu posso observar que existe uma velocidade de variação da alteração da fluorescência que vai mudando de acordo com a nossa curva. Percebam que, no começo, essa velocidade ela é nula. Não tem nada acontecendo, porque eu estou aumentando a temperatura, mas não existe nenhum pedacinho do meu DNA que está desnaturando. Quando eu avanço um pouquinho mais, eu começo a desnaturar essa nossa molécula. Então, a velocidade de alteração da fluorescência vai aumentando um pouquinho, até que ela vai chegar no ponto máximo aqui de queda da nossa curva, onde a velocidade é máxima. Depois desse ponto, ele começa, aspas, ali a arrefecer. A maior parte do DNA já está desnaturado, então a velocidade com que novos pares de bases são desfeitos vai caindo. E, consequentemente, a gente vai reduzindo essa velocidade até ela voltar a ser nula novamente. Então, nós temos um ponto onde a velocidade de abertura do meu DNA é nula. Por quê? Porque ainda não abriu nada do DNA. Um ponto final onde ela também é nula. Por quê? Porque todo o DNA já foi aberto. E nós temos esse ponto intermediário aqui que vai crescendo a velocidade até o ponto de velocidade máxima. E nós temos uma inflexão e a velocidade começa a cair.
Basicamente, nós descrevemos o que é a primeira derivada dessa nossa função. Eu tenho esse meu gráfico que calcula a primeira derivada, eu estou justamente olhando essas velocidades. Então aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho o ponto máximo. Logo, o perfil dessa nossa primeira derivada é a linha vermelha. Percebam que aqui, essa região, eu tenho o meu ponto máximo de velocidade e eu tenho nulos nos dois lados, certo? Então, eu posso observar essa primeira derivada da nossa reação após a amplificação e tirarmos algumas conclusões. Qual é o procedimento técnico realizado? Primeiro, eu faço toda a minha PCR, faço os 40 ciclos da PCR. E agora eu tenho só o produto final ali produzido. Aqueço esse produto e começo a fazer um resfriamento lento acompanhando o processo de renaturação e observando como a fluorescência se comporta. Se nós olharmos aqui, esse seria o nosso resultado esperado. Com uma alteração de temperatura que você tem praticamente nenhuma movimentação na nossa fluorescência, de repente você tem um grande pico, onde eu tenho o máximo da alteração da fluorescência, e depois, novamente, ela fica nula. Se nós olharmos aqui para este nosso lado aqui, nós temos 2 pontos na nossa primeira derivada. Ou seja, a função ela não transcorre de uma mesma maneira. Por quê? Porque ou eu tenho ali uma mesma sequência de tamanho igual, mas a composição de nucleotídeos ela é levemente diferente, ou seja, o meu conteúdo de A, T, G e C muda. Se eu mudo AT e mudo GC, eu acabo alterando essa minha temperatura de melting, de anelamento, ali, de desnaturação do DNA, e, por consequência disso, eu vou ter mais de um pico. Ou então eu tenho uma sequência que ela muda drasticamente de tamanho. Então, uma é maior e a outra é menor. Faltam nucleotídeos na outra sequência. Consequentemente, eu também vou ter 2 picos aqui representados. Então, essa análise de Melting me permite ter uma informação grosseira acerca da sequência de uma determinada reação, produzida por uma determinada reação de PCR. Isso nos permite, então, inclusive detectar variantes alélicas. Vamos supor que eu tenho uma determinada região que apresenta uma mutação, uma alteração, uma substituição de nucleotídeo nesse nosso DNA. Se nós olharmos ali para o nosso dado simplesmente de desnaturação, nós vamos ver o quê? Quando eu tenho apenas uma das amostras, eu posso ter um resultado como esse, de outra amostra, um resultado como a linha azul. Se por acaso eu tiver uma mistura das duas, essa queda ela vai apresentar 2 velocidades distintas. Quando eu calculo a minha primeira derivada aqui deste lado, qual vai ser o resultado observado? No azul, ou melhor, no vermelho, eu tenho a minha sequência selvagem, um único pico. No azul, eu tenho a minha sequência mutante, mas um único pico também. Ou seja, o indivíduo recebeu o mesmo alelo tanto do seu pai quanto da sua mãe. No caso da linha azul, recebeu tanto do pai quanto da mãe alelos mutantes. No caso da linha vermelha, tanto do pai quanto da mãe alelos selvagens. Já no caso da nossa linha rosa, eu tenho tanto um pico na posição do nosso alelo mutante, quanto o pico na posição do nosso alelo selvagem. Por consequência, nós temos então que ele recebeu o alelo selvagem de um parental e o alelo mutante do outro parental, e é um indivíduo heterozigoto. O outro sistema que pode ser utilizado para a detecção de moléculas e quantificação é o sistema Tachman, de sonda de hidrólise. Ele está baseado numa atividade exonucleásica 5' 3' da TAC-DNA polimerase. Que atividade é essa? Se a TAC está avançando numa fita e ela encontra um pedaço de DNA já anelado, ela vai degradar esta molécula e colocar nucleotídeos novamente. Ela prefere degradar o que está lá presente e colocar novos nucleotídeos. Então ela não para quando ela encontra um pedaço de DNA na frente do caminho dela. Ela vai degradar o mesmo. E nós associamos essa estratégia, essa característica da TAC-DNA polimerase com uma estratégia de adição de fluorescência em 2 moléculas separadas, sendo que uma delas absorve a fluorescência e a outra delas emite. Parece meio confuso, né? Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Novamente, eu teria aqui deste meu lado um gráfico que vai indicar a fluorescência nos diferentes momentos dessa nossa reação. E aqui, do outro lado, nós vamos ter o que está acontecendo com essa nossa sonda. Então, a primeira diferença é que, além do primer forward e do primer reverso que eu tenho na minha reação, eu vou ter mais uma entidade, uma sonda, que ela vai estar o quê? No meio do caminho.
Simplesmente, ela vai se anelar, ela tem uma sequência específica ali, que vai ser reconhecida e estará no meio do caminho da nossa TAC DNA polimerase. Que característica essa nossa sonda tem, além de apresentar pareamento com uma região intermediária ali entre os dois primers da minha reação? Ela vai ter um fluoróforo de um lado e um quencher de outro lado. O que seria isso? O fluoróforo vai ser uma molécula que ela tem a capacidade de emitir fluorescência. E o quencher é uma molécula que tem a capacidade de absorver essa fluorescência. Entretanto, nós temos um fenômeno físico muito interessante ocorrendo. Quando eu tenho uma molécula que emite fluorescência, como o fluoróforo, e a molécula que captura a fluorescência exatamente no mesmo comprimento de onda de emissão aqui do meu fluoróforo, muito próximas fisicamente, porque eu estou numa sonda, num primer que é uma molécula muito pequena, a emissão de fluorescência não ocorre. Como assim? Não quer dizer que a fluorescência ela é emitida e o meu quencher vai capturar essa fluorescência. Significa que a energia ela é transferida diretamente de uma molécula para outra sem a emissão do fóton, sem a emissão dessa onda que poderia ser detectada, que poderia ir, inclusive, para outra direção que não na direção do quencher. Esse processo é chamado de FRET, ou Forced Resonance Energy Transfer. É quando você tem a absorção aqui no nosso fluoróforo e uma transferência direta de energia, que leva alguns nanosegundos, para o meu aceptor, sem a emissão da fluorescência. Ou seja, eu excito o meu fluoróforo, ao invés dele emitir a fluorescência, ele transfere direto para o aceptor, que eventualmente pode emitir uma fluorescência num comprimento de onda maior, menos energético, certo? Então nós temos que, quando o quencher está próximo do fluoróforo, eu não tenho fluorescência sendo emitida. Ou seja, se a minha sonda está íntegra e intacta, ela não apresenta emissão de fluorescência. Logo, por isso, nós temos aqui o nosso zero no gráfico. Agora, se eu tiver durante a minha reação aqui, o caminhar da minha TAC DNA polimerase, e ela vinha a encontrar esse pedacinho de sonda anelado no meio do seu caminho, ela vai ativar a sua atividade exonucleásica 5' 3' e vai degradar. Aí vem a ideia do Tachman, é uma piadinha com o Pac-Man, porque ele vai comendo aqui esses nossos nucleotídeos. Ao realizar isso, o que vai acontecer com essa sonda? Ela vai ser degradada e uma nova fita aqui sintetizada. Ao realizar esta degradação, percebam que o meu fluoróforo agora ele pode ficar distante do meu quencher. Ao ficar distantes, eu não tenho mais o FRET ocorrendo, não tenho mais essa transferência de energia direta do fluoróforo para o quencher. Logo, eu posso detectar a fluorescência aqui da minha molécula. Isso vai ser observado aqui no meu gráfico porque eu atinjo uma determinada fluorescência maior, mais intensa, porque agora eu consegui separar a mesma molécula aqui. Se por acaso eu desnaturar a minha fita de DNA, isso não vai causar absolutamente nenhuma diferença na emissão. Ao contrário lá do CyberGreen, que quando eu desnaturava, eu reduzia a fluorescência porque o CyberGreen só emitia a mesma quando o DNA estava em dupla fita. Aqui o meu fluoróforo, desde que ele esteja longe do meu quencher, ele estará emitindo fluorescência o tempo inteiro. Logo, eu não posso fazer curva de Melton utilizando o sistema Tachman e, por consequência, a minha fluorescência ela não é alterada quando eu desnaturo as minhas fitas de DNA. Já que eu não posso fazer a curva de Melton, uma estratégia para eu detectar variações alélicas é justamente a utilização de sondas diferentes. Então, eu tenho um par de primers que pega uma região onde eu tenho uma alteração no meu DNA, e esta região, cercada por esse par de primers, para ela eu vou desenhar duas sondas distintas. Uma que apresenta uma determinada fluorescência quando eu tenho, por exemplo, o meu alelo azão, e uma outra fluorescência quando eu tenho o meu alelo azinho. Logo, eu consigo detectar na minha amostra, se eu tenho a amplificação aqui ocorrendo numa grande quantidade para o meu alelo azão, significa que eu tenho apenas azão ali presente. Se eu não tenho verde aqui, se eu não tenho essa segunda fluorescência, não tenho do meu segundo alelo. Caso eu tenha apenas a detecção da fluorescência verde, eu vou ter o quê? Vou ter uma quantidade apenas de alelazinho. Logo, é um indivíduo homozigoto para alelazinho. Se eu tiver aqui a presença das duas fluorescências de maneira equivalente, isso significa o quê? Significa que, no final das contas, eu tenho um pouco do alelazão e um pouco do alelazinho ali presente na minha amostra.
Logo, meu indivíduo recebeu de um parental o alelo azão e de outro parental o alelo azinho, sendo então um heterozigoto. Se eu for comparar essas duas técnicas, nós temos que o sistema Tachman ele apresenta um custo inicial maior, porque essa sonda de hidrólise ela é mais cara. Entretanto, no longo prazo, ele acaba tendo um custo menor, porque depois de fazer essa grande aquisição, a sonda ela rende muitas e muitas reações. Já o sistema Cyber ele tem um custo inicial menor. Eu consigo desenvolver mais ensaios diferentes, porque eu só preciso comprar o par de primers, eu não preciso, como no sistema Tachman, além do par de primers, comprar essa sonda com as fluorescências internas. O sistema Cyber ele chega sendo, então, menos específico, por quê? Porque ele está baseado única e exclusivamente no anelamento de um par de primers. Aqui no Tachman, além do par de primers, eu ainda tenho a sonda no meio que deve anelar e que garante uma especificidade ainda maior. E o sistema Cyber, qualquer dupla fita de DNA é marcada, enquanto que aqui no Tachman, apenas quando eu tenho uma amplificação que degrade a minha sonda de hidrólise, que eu terei a detecção do sinal. O Cyber tem uma vantagem de permitir a curva de Melton, que me permite conhecer um pouquinho da propriedade do ácido nucleico que foi amplificado, enquanto que o sistema Tachman não permite essa curva de Melton. Mas então, seja fazendo com Cyber ou com Tachman, como eu posso quantificar o material ali presente? Nós devemos relembrar aquela nossa tabelinha das quantidades de cópias de DNA presentes em cada ciclo da PCR. Então, se eu parto ali do meu ciclo 0 de uma única cópia, no meu ciclo 1 eu vou ter 2, no 2 eu vou ter 4, no 3 eu vou ter 8 e assim sucessivamente eu vou dobrando a quantidade a cada ponto. Se por acaso, durante os ciclos da minha reação de PCR, eu for acompanhando a fluorescência, eu vou observar uma ideia mais ou menos como essa aqui. Vamos olhar na nossa linha vermelha. Percebam que aqui no começo eu vou reto, não tem uma variação na fluorescência. Vocês vão falar, mas isso não pode ser correto porque eu estou aumentando aqui o número de cópias. Só que é um número de cópias muito baixo ainda, que o nosso equipamento que realiza a detecção ele não é capaz de detectar e conseguir transformar isso em informação. Até que vai chegar um determinado momento em que ele vai começar essa detecção e nós teremos uma subida desse nosso gráfico até um ponto final que nós vamos chamar de platô, ou seja, aqui muito provavelmente o DNTP da minha reação acabou, a enzima já não está mais funcional, então a fluorescência acaba não se alterando, não produz novas moléculas, certo? Então eu tenho uma linha de base, que ela é ruidosa, que até eu chegar na sensibilidade do meu equipamento, um platô final produzido, onde eu não tenho mais moléculas sendo geradas, novas moléculas, e aí sim eu posso estabelecer uma linha imaginária, arbitrária, em relação a esses dois passos, onde eu pegue exatamente essa crescente exponencial aqui da minha reação. Essa linha eu vou chamar de linha de threshold, ou seja, a partir daqui eu considero que quem cruza essa linha amplifica naquele determinado momento. E a partir dessa linha de threshold, eu terei criado um novo conceito, que é o conceito de CQ ou de CT, de Cycle Quantification ou de Cycle Threshold, ou seja, o momento em que a minha curva de amplificação de sinal da PCR ultrapassa essa minha linha imaginária de quantificação. Qual é a importância dessa linha? Essa linha ela não pode estar muito baixa, porque senão qualquer oscilação na minha linha de base eu já vou considerar como uma amplificação. E ela não pode estar muito alta, porque aqui no final a curva já começa a ficar mais lenta. Eu preciso justamente pegar esse ponto aqui de velocidade máxima crescente da minha curva, certo? Então, a partir de agora, eu simplesmente vou cruzar este ponto com o meu eixo X e eu digo qual foi o valor de meu CT, de meu CQ, que é o ciclo onde ocorreu a amplificação. Mas como que a partir desse valor eu consigo estimar o número de cópias? Vamos supor que você tem uma amostra já conhecida e que ela tem 10 cópias de uma determinada molécula, seja de DNA ou de RNA, no volume que você utilizou na sua reação. E este aqui foi o gráfico produzido pela mesma durante a amplificação. Nós temos aqui a nossa linha de base, ou seja, o começo onde eu não tenho sensibilidade, o platô final produzido e a minha curva exponencial de crescimento. E olhando para a nossa linha imaginária de threshold aqui, eu observei esse cruzamento no ciclo 21, certo? O que acontece? Aqui é a minha linha representativa de 10 cópias.
Se por acaso eu tiver uma nova amostra que eu quero conhecer e eu não sei quanto de quantidade ela tem, e ela amplificar um ciclo antes, ou seja, se eu olhar aqui nesse meu cruzamento, ela amplificou no ciclo 20, ela obrigatoriamente vai ter 20 cópias presentes. Por quê? Lembram que a cada ciclo a quantidade de material dobra? É um pouco confuso. Percebam, ela amplificou antes. Logo, o CT dela é menor em uma unidade. Logo, quem amplifica com CT de 20 tem o dobro de material de quem amplifica com CT de 21, certo? A lógica se aplica também no outro caminho. Se eu viesse para cá e na minha linha azul eu tivesse uma amostra que amplificasse no CT de 22, significa o quê? Que ela tem a metade aqui do nosso CT de 21 e a metade da metade do nosso CT de 20. Ou seja, de 2 ciclos que eu andei, eu multipliquei por 4 a quantidade de amostra original ali presente, certo? Então nós precisamos sempre compreender que a PCR quantitativa ela trabalha no universo do log 2, nós estamos sempre trabalhando de dobro a cada ciclo, por isso que um deslocamento de 2, 3, 4 ciclos ele pode ter uma diferença de material muito grande, e esse vai ser justamente o princípio para que nós possamos calcular e quantificar a quantidade de material presente em cada amostra. Evidentemente, se nós olharmos um resultado real, como esse aqui, ele não é tão bonito que nem aqueles gráficos que eu estava mostrando. Mas a ideia é basicamente a mesma. Eu tenho aqui um ruído, percebam? Essa minha linha de base ela não pode ser levada em consideração. Aí eu tenho aqui as minhas linhas arbitrárias que foram produzidas, onde eu vou considerar o meu ciclo de quantificação, e elas obrigatoriamente devem estar aqui para cima do meu ruído. Percebam que como eu tenho aqui 2 alvos diferentes, ou seja, são conjuntos de primers e sonda que estão identificando regiões distintas, eventualmente eu tenho mais ruído nessa minha linha vermelha, por isso a minha linha de threshold da vermelha ficou um pouco mais alta. A azul, como me produziu por algum motivo menos ruído, eu não preciso deixá-la tão alta, eu posso deixá-la um pouco mais baixa e pegar esse dado um pouquinho mais aqui no início, certo? Então, para realizar a quantificação propriamente dita, eu posso realizar uma curva padrão. Então, eu faço uma diluição de uma amostra conhecida, seja de um vírus, de uma bactéria, de um DNA genômico humano, mas um material original que eu saiba a quantidade de cópias que eu tenho ali presentes. E ela vai ser a minha curva padrão. Eu faço essa minha quantificação utilizando esta minha curva padrão e eu tenho agora o meu esperado, a minha relação entre o CT obtido e a quantidade de cópias. Logo, se eu tenho aqui uma amostra desconhecida que amplificou em CT de 20, eu vou interpolar a mesma na minha curva padrão e eu descubro que ela obrigatoriamente tem 20 cópias ali presentes, certo? Outra maneira de realizar a quantificação é quando eu estou comparando dentro de uma mesma amostra e eu vou fazer uma quantificação relativa, ou seja, eu não sei lhe dizer quantas cópias eu tenho em essência, mas eu sei dizer se eu tenho mais ou se eu tenho menos que uma determinada amostra de referência. E mais que isso, eu consigo dizer se eu tenho o dobro, se eu tenho o triplo, ou se eu tenho o quádruplo, se eu tenho a metade ou se eu tenho 25% desse material. Eu não sei quanto ele é, mas eu sei a relação dele de aumento ou de redução. Para isso, nós vamos utilizar um método chamado de 2 elevado a menos delta delta CT. Ou seja, eu faço 2 subtrações de CT, primeiro para a minha amostra de controle, depois primeiro do meu gene de referência, um gene interno que seja expresso em diferentes amostras em quantidades iguais, e depois entre as amostras que eu quero comparar. Eu faço uma estratégia matemática de subtração, se vocês lembrarem lá das regrinhas de log, quando eu estou no universo log, subtrações viram divisões, então em vez de eu dividir uma amostra pela outra, eu faço uma subtração. E depois o 2 aqui é justamente para eu sair desse meu universo log, sair desses valores estranhos aí que eu tenho que, quando eu diminuo o CT, eu aumento a minha quantidade de material original e, consequentemente, eu fico com valores um pouquinho mais fáceis de serem compreendidos. Então nós temos aqui uma técnica matemática numérica que vai permitir comparar a expressão de genes diferentes em amostras diferentes confrontadas com alguma variação biológica, vai permitir que eu quantifique de maneira relativa, ou seja, não tem um valor absoluto de cópias ali,
mas eu sei se eu tenho mais ou se eu tenho menos, mas eu tenho essa necessidade de um gene de referência, que nós vamos chamar de housekeeping, um gene endógeno, ou seja, um gene que não varia entre as duas condições, e é justamente ele que eu vou usar para poder normalizar a minha comparação. E aí, gostaram dessa nossa aula? Se vocês quiserem voltar e revisar algum ponto específico, é só descer aqui, irem na descrição do vídeo e observarem a minutagem, ou então usarem aqui a nossa barrinha de capítulos do YouTube. Até mais e bons estudos!